Prepare-se para embarcar em uma jornada repleta de aprendizado, motivação e histórias de sucesso. Doses milionárias. Bom dia, pessoal. Boa tarde já, né? Sou a Aline Medeiros, personal trainer. Estamos aqui no nosso primeiro podcast do ano, né? Quero desejar para vocês, desde já, um feliz ano novo, que esse 2025 venha para vocês com muitas bênçãos, com muitas realizações e, acima de tudo, muita energia para que vocês possam dar continuidade e fazer de 2025 um ano ainda melhor do que foi o seu 2024. E, bom, para que a gente comece já com chave de ouro aqui no nosso programa de hoje, tô com ela, a Bia Andrade, que vai estar falando aqui um pouquinho com a gente, né? E o tema de hoje, para o nosso bate-papo, é sobre câncer, né? Uma vitória começa imunizando a mente. Como é possível se reinventar após uma doença grave, incluindo mudanças no estilo de vida? Seja muito bem-vinda, querida. Obrigada, Aline. Pode se apresentar um pouquinho para o pessoal, para te conhecer? A Bia Andrade, sou Health Coach. Na realidade, a minha terceira formação, a minha primeira formação é magistério. Depois eu graduei em publicidade e propaganda e passei por algumas experiências relacionadas à saúde bem delicadas. Foi o que me levou à nutrição. Eu já fui obesa mórbida e já enfrentei o câncer, né? Pessoalmente, como paciente, já 3 vezes. Agora eu tô na minha 4ª vez, tô no processo. Descobri que eu tô com leucemia novamente, então eu sou no processo de tratamento. E já fui cuidadora também, porque a minha mãe teve câncer de mama. Então, é uma doença que permeia a minha vida, assim, em vários momentos diferentes da minha história, né? Então, eu posso dizer que eu conheço de cadeirinha esse universo. Olha só, então hoje nós vamos falar, né, sobre essa importância de realmente estar com a cabeça, assim, a gente sabe que, como você falou, é uma doença muito delicada, mas que se nós tivermos aí um preparo mental, um preparo físico e como qualquer outra situação difícil na nossa vida, o que a gente precisa fazer? O problema tá ali, a gente não vai poder fugir dele, né? Mas se nós tivermos estratégias, pessoas e principalmente a nossa mentalidade tá alinhada em querer resolver aquela situação ou em transformar esse momento em algo leve de aprendizado, tanto pra gente quanto para as outras pessoas, muito melhor, não é isso? Com certeza, com certeza. É algo que a gente tem que trabalhar. Quando eu falo, inclusive, sobre imunizar a mente, é entender que a vitória da doença começa na postura que a gente tem diante daquela doença. Não importa se é um câncer ou qualquer outro problema de saúde que você tenha. Eu lembro da primeira conversa que eu tive, quando nós identificamos que era realmente a leucemia, na minha primeira vez, quando o meu médico perguntou se eu estava com medo. E eu, serenamente, disse não. E ele, não está com medo? Eu falei, não. Ele, por quê? Né? Porque é uma coisa comum as pessoas se assustarem, inclusive, com o nome. Tem pessoas que nem falam a palavra, né? Pelo receio da doença ou de tudo que isso envolve, né? Da história e do misticismo, digamos assim, que envolve essa doença. E eu falei, não, porque eu não vou morrer disso. Eu falo também que para morrer basta que estejamos vivos. É o único pré-requisito, né? Você não precisa estar doente, você não precisa estar nada, você não precisa de nada, basta para você estar vivo. Isso pode acontecer você assistindo TV, pode acontecer você atravessando a rua, pode acontecer você conversando com um amigo, uma veia, sei lá, arrebenta na cabeça e você tem um aneurisma ou algo parecido. Então, não é necessário que nós tenhamos medo. O que eu vejo a doença? E tem alguns estudos, tem vários autores que falam sobre isso, né? É o seu corpo sinalizando para você que alguma coisa não está bem. Então, eu entendo a doença como uma chance de você rever o que você está fazendo na sua vida e as escolhas que você está fazendo para você modificar isso. Quando eu tive a leucemia pela primeira vez, já tem 21 anos que eu passei por essa primeira experiência, eu passei por 3 anos de tratamento. Foi um tratamento mais longo, foram muitas sessões, muitas pulsões de medula, né? Então foi um tratamento mais lento. Eu não estava obesa, mas eu não estava no meu momento mais saudável. Eu sempre comi de tudo, mas eu sempre gostei de movimentar.
essa sempre foi uma característica minha, gostar do movimento. Então, hoje, a maioria das pessoas vai para academia para cuidar da saúde, para ver gente. Eu curtia ir para academia porque eu gostava do Momento movimento. de lazer também, né? Exatamente, né? De conhecer pessoas, né? De interagir. Então, eu gostava de ir, eu achava divertido. Não era porque eu queria ficar com o corpo malhado, nada disso. Então, eu não estava na minha melhor performance, nem com relação à alimentação, nem com relação a treino. E levou-se 3 anos. Depois, por conta também do tratamento, eu acabei desenvolvendo uma obesidade mórbida. Eu tenho 1,5 m e eu passei dos 100 quilos. E isso me trouxe vários outros problemas, né? Retomei a minha vida, comecei a olhar para a saúde de uma forma bem mais criteriosa, bem mais voltada para questão de prevenção e cuidado mesmo, não só para o treino e para academia como algo que eu curtia fazer, que eu achava divertido, mas algo como era necessário. E me apaixonei pelo universo da saúde. E por isso eu fui fazer a nutrição. Já depois, tendo emagrecido, estando com o corpo num momento bem melhor de vida, eu descobri um câncer na coluna dessa segunda vez. E o tratamento foi bem mais lento, foi bem mais rápido. Eu acredito fielmente que grande parte do sucesso da rapidez com que eu consegui levar esse tratamento se deve à saúde do meu corpo. Porque minhas células e meu corpo estava mais limpo. Então, ele conseguia responder melhor ao tratamento. Isso, e aquilo que eu falo, né? Eu sempre, em outras vezes em que eu estive aqui falando com o pessoal, eu sempre falo: o nosso corpo, quanto maior for a capacidade de movimento, e eu não só falo de você movimentar um braço, movimentar uma perna, fazer um exercício. Não, o nosso corpo é como um grande oceano onde existem vários peixinhos se movimentando de um lado para o outro. Então, às vezes, as pessoas olham para algumas doenças, como é o caso do câncer e tudo mais, como um fator limitante para que ela consiga ter uma boa vida. Só que da mesma maneira eu falo, galera, o sedentarismo, o sobrepeso, a inatividade do corpo, ele também reduz, é como se você tivesse um percentual de vida no seu corpo. Se o seu braço foi feito para mexer e você não tá mexendo, ele tá com menos vida. Se você precisa se alimentar bem, sabendo que esse alimento, ele vai te gerar saúde, ele vai te gerar energia, e não é isso que você está fazendo, a sua vida, ela tá sendo diminuída. E você não tá, talvez, usando aquilo que o seu corpo é capaz de te entregar, né? Então, como você mesmo falou, o primeiro, que por mais que você fosse para academia, né, demorou um pouco mais, só que num segundo momento, o corpo ele já entendeu, ele já estava com a movimentação maior. Então é como se tivesse assim, galera já estava preparado para entrar em combate. Opa, chegou algo ruim aqui, pessoal, vamos trabalhar, vamos resolver a vida da Bia aqui. Você movimenta daqui. Então existe um entrosamento muito maior, onde o corpo ele vai ajudar você a sair desse processo. E assim, muitas vezes eu apenas falar aqui fica... É algo que é óbvio, igual você falar que açúcar faz mal. Todo mundo sabe que faz. Só que quando você tem aquela prova, cara, eu tô provando, a Bia tá aqui mostrando que, de fato, ela se movimentou mais, ela teve um cuidado maior e estamos aqui com o resultado disso, né, Bi? Pois e dentro desse movimentar, o tão importante quanto movimentar o corpo, apesar das dores que o paciente sente, principalmente no dia seguinte após a quimioterapia, é muito dolorido, é muito cansativo, é muito extenuante. É importante que a gente mantenha a mente e as emoções muito bem equilibradas, porque o quimioterápico, ele mexe na química da sua célula de uma forma. Mas a sua mente e as suas emoções mexem também na química do nosso corpo. Tudo que a gente pensa, o que a gente vê, a gente tem uma resposta celular também, apesar de que muitas pessoas ainda não acreditam, mas estudos já mostram a importância da gente manter esse olhar sobre todo. Ninguém é só um braço, só uma perna, só um corpo. Exatamente. Nós somos um corpo que tem um coração, que tem uma visão, que tem uma história de vida. Então, a gente precisa olhar com muito cuidado para essa questão da mente e das emoções, né? Hoje eu consigo identificar algumas das situações e algumas das coisas que realmente puderam ter me levado a esse histórico, a esse processo mais uma vez.
E em todos eles, uma situação que esteve muito presente foi o estresse. Muito se fala sobre estresse hoje em dia, né? Mas ainda não vi ninguém falando sobre a importância dele de uma forma assim mais preventiva. E a atividade física e a alimentação são formas também de você cuidar do estresse, né? Então, hoje eu entendo que nesses 4 momentos da minha vida, o estresse, a preocupação, a ansiedade e esteve presente de uma forma assim, fisicamente, ao ponto de doer o corpo, do corpo responder, não tá bom, tem alguma coisa errada. E aí a doença se manifesta de alguma forma. Algumas pessoas desenvolvem outros tipos de doença, doenças autoimunes ou qualquer outro tipo de problema. No meu caso, como já tem um histórico com essa célula que se prolifera desordenadamente, que o câncer nada mais é do que isso, né? E a leucemia é um câncer no sangue, é a proliferação das células que nós já temos dentro do nosso corpo, só que ela começa a se rebelar. Ela não quero mais me desenvolver assim, vou me desenvolver assado. Uma célula rebelde. Uma célula rebelde. Isso. E é importante essa questão de estar atento a esses sinais, porque às vezes, não só com treino, não só com alimentação, a importância de mantermos uma rotina, entendendo que nós somos reflexo daquilo que nós pensamos, daquilo que nós falamos e daquilo que nós vemos em termos de conteúdos, em termos de ambientes. E assim, eu sou prova viva disso porque eu trabalho dentro de um ambiente de academia, né? Eu trabalho com idosos e eu tenho uma aluna, assim, não vou citar o nome, mas enfim, que a princípio algumas alunas, né, que nós demos início ao treinamento em casa, né, e às vezes ficava, tipo assim, eu, a aluna e o quarto, aquele silêncio, às vezes eu colocava uma música, e às vezes por um fator de idade, achava, mas eu já tô velha, eu não dou conta, nanana. E aí, até que nós começamos um treinamento em academia, onde tinham outras pessoas nas mesmas condições, talvez algumas mais velhas, outras mais novas, e apesar de serem mais novas, talvez um pouco mais debilitadas. Então, assim, aquele ambiente, ele é um ambiente favorável, onde ele vai te induzir. Mesma coisa, se eu pego o meu celular e eu não me policio diante do conteúdo que eu tô absorvendo, isso também vai me adoecer. Porque ali, em rede social, por exemplo, ainda mais nos dias de hoje, tem muito essa questão das comparações, a questão que nós conversamos ali agora há pouco, a questão de, poxa, é difícil, né? Então, assim, às vezes as pessoas, elas estão num meio, assim, mais poluídos, né? De, poxa, não vai dar certo. Essa questão mesmo da negatividade. E quando a gente está diante de um problema, o que nós devemos fazer e que isso colabora também com o tratamento? É uma visão positiva de futuro. Né? Aquilo que você falou, cara, a vida, ela não quer saber se é homem, se é mulher, se é rico, se é pobre, se é criança ou se é velho. O único pré-requisito que a morte procura é, você tá vivo? Opa, então você tem chance de morrer. Então, nós não apenas olharmos para a doença ou para as limitações, seja da doença ou de qualquer outro problema que nós estivermos enfrentando, mas é saber o seguinte, o que eu posso fazer para melhorar isso, para viver melhor, né? E pensando que, claro que é primeiro por mim, vou me cuidar por mim, mas você me falou que tem filhas, né? Tenho 2. Tem 2 filhas, então assim, eu imagino, não sou mãe ainda, tenho um desejo fortíssimo de ser mãe, mas eu imagino que também teve essa questão de eu preciso ficar bem por elas, né? Então... teve essa questão, até porque quando eu descobri a primeira vez, a minha mais velha só tinha 1 ano e meio. Uma bebê. Era uma bebê. Eu lembro também que no momento que eu saí da minha primeira internação, uma escolha que eu fiz para minha vida foi de que ela precisava estar preparada para o momento em que eu não estivesse aqui. Ela, com 1 ano e meio, assim que eu saí, ela aprendeu a lavar calcinha sozinha. Eu botava ela no tanque, ela lavava, nem sujava a calcinha porque eu usava por cima da fralda ainda, né?
Logo em seguida, eu comecei a ensinar ela a fritar um ovinho, a cuidar das coisas dela. Então, eu estimulei a autonomia nelas. Porque eu não tinha medo de não estar aqui? Não, porque caso isso acontecesse, elas não estariam tão desamparadas. O que eu queria, no caso delas, era mostrar que a vida continuava, não importasse o que acontecesse. E isso eu faço com todo mundo à minha volta, eu estimulo isso, né? Quando eu abracei a ideia do coach, inclusive, era de poder treinar as pessoas para esse processo, né? Para levar elas a pararem de terceirizar tudo isso que acontece com ela. Ah, eu não tive sucesso porque fulano fez isso, porque fulano me atrapalhou, porque aconteceu isso no mercado. Tá, tem todas essas questões, mas e você? O que você deixou de fazer? O que você escolheu de errado? Como é que você pode melhorar isso para frente? Né? Então, desde dessa primeira vez, eu sempre tive esse cuidado de não ficar jogando para baixo do tapete. E isso é um treino, tá, gente? Isso é um treino. Não quer dizer que eu deu certo em todas as vezes. Não quer dizer que todas as escolhas que eu fiz foi acertada. No meio do caminho, a gente vai errando nas escolhas que a gente faz. E até mesmo, com o passar do tempo, a gente vai ficando meio calejado. A gente aprende aquilo que dá certo. A gente não tá aqui para aprender. Exatamente. Quando você falou das redes sociais, é uma coisa que eu comecei a tomar a ter um olhar muito mais criterioso de uns 3 anos para cá. Logo depois da pandemia, né, teve aquele boom da internet, você começa a seguir muita gente, começa a ler muita gente, e aí a gente acaba tendo uma obesidade mental, porque é informação demais. Isso, e nem sempre a gente consegue filtrar. Não dá. Então, assim, com o tempo eu fui aprendendo a usar isso mais a meu favor. Parei de seguir amigos, pessoas, eu sigo pouquíssimas pessoas hoje em dia, e os meus amigos não se doem com isso, e se doer também sinto muito. É minha área de trabalho. Não vou ficar, não vou... Eu confesso que eu te entendo. Me segue. Se fizer sentido, porque eu faço. Porque o que acontece? Querendo ou não, a gente entra nas redes sociais, aquela tela agarra a gente e joga a gente naquele quadradinho de uma forma que a gente fica viciado ali. Exatamente. Então, se a gente não toma cuidado e começa a filtrar, a gente acaba sendo engolido. Então, precisa desse cuidado, sim, desse olhar sobre as redes sociais, sobre o que a gente vê. Comparar deve acontecer, deve existir a comparação, mas não com os outros. Consigo mesmo. É sobre a sua evolução, não sobre a sua evolução diante da história de outro, até porque nós estamos em tempos diferentes de vida, de idade. Então, não dá pra gente pegar a história do outro e tirar pra gente. Exatamente. Então, tem que ter esse cuidado com as redes sociais. Não é para não fazer. É fazer de forma pensada, calculada. Consciente e também. Consciente. Não é fácil, tá, gente? Gente, um trabalho diário, né? Eu até brinco assim, o meu bom dia vida não é só porque eu estou agradecendo, né, a oportunidade do cara lá de cima estar nos dando de abrir os olhos e conseguir respirar mais um dia. Mas para falar, olha, tô aqui, vamos lá para os desafios desse dia. Exatamente. E assim, para que a gente consiga fazer algo, a gente só precisa ter acordado. Né? Então, assim, nos primeiros minutos do seu dia, logo quando acorda, logo no finalzinho do ano, eu tava falando assim, falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa que me incentive e tudo mais, porque assim, sou personal. Hoje também sou estudante de nutrição, tô na metade do curso e faço curso de inglês e faço o que eu falei, gente, eu tô fazendo muita coisa, será que realmente tá dando certo? E às vezes, chega naquele final de ano, a gente fica com a cabeça, aquele esgotada, turbilhão, né? Esgotado. Só que muitas vezes, o que eu falo, o que eu costumo falar para as pessoas? Quando você não sabe para onde você está indo, qualquer lugar serve. Agora, quando a gente senta ali, cara, é 30 minutinhos do seu domingo à noite, ao invés de, sei lá, ficar vendo programas que não te acrescentam em nada, pega um tempinho ali e reflete o que você espera da sua semana, o que você não quer repetir que aconteceu na semana anterior. Porque, às vezes, por mais que isso possa parecer algo muito bobo, muito... Isso passa a virar um hábito. Poxa, onde eu posso melhorar? E essa questão também, igual eu falo muito para os meus alunos, a importância de fazer uma avaliação antes das atividades, né? Uma avaliação física que seja, ou tirar uma foto, porque às vezes
vezes, a gente acha que tá fazendo a coisa certa e realmente pode estar mesmo fazendo a coisa certa, só que você chegou num platô onde você não vai mais nem para lá e nem para cá. Então, essa importância de você traçar meios de quantificar a sua evolução, isso é muito importante. Se não metrificar, você não consegue ver o quanto que você evoluiu. E aí a gente entra naquele desespero de achar que tá nadando e parado no mesmo lugar. Então, eu falo por mim, tá, galera? Porque eu já tive muito disso. De, às vezes, falar, poxa, igual, às vezes, eu ter que estudar, fazer alguma atividade da faculdade, e eu chego no final do dia e faço ali, talvez, não com tanto capricho quanto eu gostaria de ter feito, só que às vezes eu falo, poxa, mas eu também fiz isso, eu também fiz aquilo. E é importante até mesmo para que a gente consiga respeitar os nossos limites, porque tem dias que de fato a gente não vai estar naquele 100%, mas também a gente não pode deixar. Encontrar um meio termo, né? Nem de tão porrada e nem tão levinho assim. Você também vê isso no seu dia a dia, nos seus. Eu falo que a gente é muito mais tolerante com o outro do que conosco mesmo, né? Sim. Então, a gente sempre fala que todo mundo pode, que você desculpa todo mundo, mas você não desculpa os seus erros. Exatamente. Você não desculpa as suas imperfeições, né? Então, é um olhar que a gente tem que parar e tá muito atento nessa questão, né? Quando o cara lá em cima falou, amai ao próximo como a ti mesmo. Antes de ir pro próximo, passa por nós. Como a ti mesmo tá no final da frase, mas ele tá querendo dizer que é primeiro você. Então, você tem que aprender a se respeitar, você tem que aprender a se amar, a se priorizar. Como é que você vai amar ou priorizar outra pessoa se você não consegue fazer isso com você? Vai chegar um momento que você vai falhar, que você não vai ter mais o que doar. Então, você precisa estar bem, ser bem, para poder oferecer algo para as pessoas que você ama e que estão à sua volta. Então, qual é a forma de você fazer isso? Você tendo um olhar cuidadoso no dia a dia. E qual é o segredo? Não tem segredo. Não tem segredo, é o fazer. Né? Exatamente. Você falou do acordar, eu sempre gostei de acordar cedo, eu sempre tive hábito, porque eu sempre estudei pela manhã, então eu sempre tive esse hábito. Mas durante um tempo, celular era acordar e olhar pro celular. Hoje, eu já acordo, desligo o despertador, às vezes eu acordo antes do despertador, eu já desativo, e eu não fico na cama. Eu levanto, faço a minha higiene, faço a minha mentalização, tomo meu banho, gosto de tomar banho natural pela manhã, né? Até vi a questão do banho contraste. de contraste. Gente, olha... banho de contraste não é o banho gelado, aquele banho de imersão em gelo. É um banho em temperatura natural. Para quê? Para você ajudar no seu despertar. Mas eu não consigo. Beleza, um copo d'água você consegue pela manhã, ao acordar, depois da higiene bucal, você tomar um copo d'água? Ok, 200 ml. Um copinho de água basta. Consegue aumentar a ingestão de água? Vamos aumentar para 300, 400, meio litro. Ótimo. E aí, depois, lava o rosto. Vamos lavar o rosto com aquela água da pia, sem aquecer a água? Daqui a pouco você entra no banho natural, molha o corpo, ou você começa com a água mais morninha e depois, a última ducha, você dá uma ducha fria. E assim você vai despertando. Eu duvido de quem já experimentou não comece a levar isso como hábito para a vida. Diferente da noite, tá, gente? A noite não é hora de banho de contraste. O banho de contraste, ele é na manhã para você despertar e começar o dia. À noite, você precisa mostrar para o seu corpo que você está entrando em processo de descanso. Então, é um banho morno, é uma velinha com aroma de lavanda, é algo mais tranquilo, luzinha mais luz baixa. amarela, né? Então, assim, as pessoas falam, ai, meu Deus, eu não dou conta. Gente, não dou conta. Nunca e para sempre são palavras que vocês precisam tirar do dicionário de vocês. Exatamente. Tá? Tudo é possível, às vezes não da maneira como a gente imagina, mas é possível adaptar para sua rotina, para o seu estilo de vida, para a sua história. Ou você encontrar meios de fazer a mesma coisa de forma diferente, que faça sentido para você. Eu não dou conta. Gente, antigamente... Às vezes nem tentou. Nem sabe. Às vezes nem tentou. Porque me disseram... Eu falei, tá, mas você experimentou? Como é que é essa reação no seu corpo? Como é que é a sua experiência quanto a isso? Às vezes as pessoas se valem da experiência do outro para achar que para você não vai funcionar. É igual uma cor numa maquiagem, um alimento que você não come, porque assim, eu lembro que eu falo isso porque eu sempre tive ranço de beterraba. Para mim, beterraba tem gosto de terra. Ai, gente, eu adoro beterraba. A única coisa que eu gosto da beterraba é a cor.
Mas ela tem vários nutrientes ali que são importantes para o nosso corpo. Sim. E eu peguei um ranço. E eu falei, gente, eu preciso comer isso. Ah, mas tem outros alimentos que têm as mesmas vitaminas da beterraba. Eu falei, mas é preciso haver uma variedade de nutrientes em alimentos diferentes para dar um suporte bacana para o nosso corpo. Então, eu vou precisar fazer as pazes com essa sujeita. Preciso. Comecei a experimentá-la de várias formas. No suco, batido, cru, cozida, assada. Sei que eu descobri o meu jeito de comer beterraba de vez em quando, que é menos sofrido, digamos assim, para mim. Que é ela quentinha, com fio de azeite, um pouquinho de sal. Ela desce suave, sem me incomodar. E até uma colega minha falou assim, engraçado, você não gosta de beterraba porque ela tem gosto de terra, mas você come açaí. E eu gosto de açaí raiz, né? O açaí do Pará. Não é o açaí sorvete que a galera toma. É o açaí de verdade. É açaí. Então, e como é que é isso? Eu falei assim, não sei. Não sei, eu acho que é porque eu peguei, eu tomei tanto, minha mãe me dava tanto beterraba quando eu era pequena que eu peguei meio abuso. Mas enfim, fase superada, né? A gente aprende a adaptar isso de uma forma que vai ser benéfica para você. Assim como a atividade física, assim, eu tinha ranço de sala de musculação. Eu passava e ficava olhando para aquele povo, se olhando no espelho, falei, gente, que povo metido. Que Olha coisa só. mais... Ai. É porque, às vezes, eu costumo falar para as pessoas que é o seguinte, a gente pega um ranço, por isso que eu falo da importância dos ambientes, dos conteúdos. Quando você acorda, a pessoa chegou ali, virou o ano 2025, eu quero fazer dieta, eu quero mudar meu estilo de vida, e não faz a limpeza em rede social, que é fundamental, fator importantíssimo. Você acorda, você às vezes, pelo fato de não estar adaptado naquele, né, naquela postura talvez um pouco mais saudável, primeira coisa de manhã, o que vai aparecer? Um bolo, um biscoito, um pão. Pra que você segue essas pessoas, meu Deus do céu? Primeira coisa, faz um limpa. Faz um limpa. E talvez, se você quer prosperar na sua vida, se você quer ter um corpo legal, se você quer conteúdos interessantes, olhe para as... Eu falo que é importante a gente ter pessoas que a gente admira, porque se nós admiramos algumas pessoas, é importante nós procurarmos ter contato com pessoas que se pareçam com aquilo que a gente busca se tornar. Exatamente. E é um olhar muito cuidadoso com relação a isso, porque algumas pessoas falam assim, é um olhar de inveja. Gente, inveja é você querer o que é do outro, né? Você querer o corpo dela, não você querer para você um corpo como o dela. Exatamente. Isso é ambição. Eu tenho a ambição de ter um corpo assim, assado, um cabelo assim, assado, uma pele assim, assado, uma vida desse jeito. Mas eu não quero a vida de fulana. Eu quero uma vida como a dela. Dentro da minha realidade, o que eu posso fazer para chegar mais próximo disso? E aí você se põe a fazer. Quando você menos esperar, você está lá. Porque isso aconteceu comigo. Durante o meu processo de emagrecimento, eu recebi uma foto de um amigo com um abdômen que eu falava, Jesus, que abdômen é esse? Quero pra mim. Nossa, não, nem falei quero pra mim. Eu falei, eu não dou conta. Ele falou, eu tenho certeza que você dá conta. Meses depois, quase um ano depois, né? Eu lembro que eu faxinando as fotos do celular, eu olhei aquela foto e falei, nossa. E eu me lembrei que há uns dias anteriores eu tinha tirado uma foto parecida com aquela. Aí eu fiz a duplinha, sem saber que era possível, eu cheguei lá. Olha só, tá vendo aí? Agiu, né? Mas eu naquela direção, não acreditando que eu ia chegar lá, mas com esse objetivo, né? O tempo, as pessoas falam, em quanto tempo consegue isso? Quanto tempo da sua vida você está disposto a dedicar para o seu sonho? Eu até postei uma foto no meu Instagram ontem, que assim, aqui a gente percebe as prioridades da pessoa com base naquilo que ela vive. Então, assim, poxa, hoje pra mim, o que tem sido a minha prioridade? Estudo, cuidar da minha saúde. Porque, gente, tô solteira, não tenho namorado ainda, só que eu tenho os planos de ter uma família. E hoje, com a rotina que eu tenho hoje, de trabalho, de estudos, eu sei que eu estou aproveitando esse momento para um tempo de preparo. Justamente por quê? Porque eu sei onde eu quero chegar e eu sei como eu quero chegar. E aí, quando você fica imerso dentro disso, que para você é uma meta de vida, o que acontece? Cara, eu quero ser uma mãe assim, eu quero ter esse comportamento, eu gostaria que os meus filhos talvez tivessem isso,
isso. Por quê? Porque nós seremos reflexo para as pessoas que estão próximas. Então, assim, você vai convencer alguém por aquilo que você fala ou por aquilo que você é e faz? Isso é importantíssimo, porque uma colega minha, quando eu comecei a falar aos poucos, né? Que eu voltei a falar sobre a doença dessa vez, aos poucos, porque eu não queria o sentimento de pena. Eu passei por isso da primeira vez e não foi uma sensação agradável. As pessoas me olharem e me abraçarem como se eu fosse morrer ali no dia seguinte. Da segunda vez no meu tratamento, eu optei em não contar para ninguém. Eu fiz o tratamento todo em sigilo. Praticamente ninguém, nem a minha família sabia. Porque eu justamente não queria isso, por conta dessa energia. É uma energia que não é legal. Então, eu queria sair do vitimismo e focar muito mais no copo cheio sempre. Então, quando você fala dessa questão de mostrar as escolhas que você está fazendo nesse momento de vida, eu lembro muito de quando, assim que eu descobri essa última vez, né? Que é uma colega, você precisa falar, você precisa mostrar para as pessoas seu tratamento. E eu não quero ficar mostrando a parte sofrida, a parte doída do tratamento, porque isso todo mundo já sabe. O que eu quero mostrar? Para as pessoas que é possível. Não é possível você ter uma vida, na medida do possível, normal dentro do processo do tratamento, né? Eu sinto dor praticamente todos os dias. Os dias seguintes à quimioterapia são muito mais desafiadores, assim, de várias formas, né? O fato de você ter ondas de mal-estar, é difícil você marcar compromissos nesse processo. Mas olha só, as mãos tremem, eu tenho instabilidade. Hoje eu coloquei o salto aqui fora, tá, gente? Só para ficar bonito aqui na gravação. Tá linda. Mas eu não consigo usar salto. E eu uso salto desde os 2 anos de idade. Meu primeiro sapato de salto era uma Anabela vermelha. Olha que eu falo, só. mãe, que loucura, a senhora dá uma Anabela para uma criança de 2 anos. Ela, falei, como que a senhora deixou? Não sei nem andar direito. Como é que pode um negócio Aprendeu desse? a andar já no salto. Já no salto. Então, desde que eu me entendo por gente, eu já uso salto. E é uma identidade minha, eu gosto. Não me sinto desconfortável. Tem gente que fala, eu não aguento usar salto. Eu uso. E eu gosto disso. Não me incomoda. É uma coisa que eu me sinto à vontade. E nesse momento, como nos outros tratamentos, somente quando eu fiz o tratamento da coluna, eu não consegui utilizar. Eu me sinto um pouco nua sem o salto. É como uma mulher sem maquiagem, sem um brinco. Cada mulher, cada pessoa tem alguma coisa assim, que sem aquilo, meio que ela perde a identidade, tá né? faltando um pedacinho Tá aqui. faltando um pedacinho de mim. Então, eu calcei ali fora, eu falei assim, não, pelo menos nesse momento, o corpo, tô sentada, então tô bem confortável, né? Eu sinto que a minha voz não tá normal, mas eu queria estar aqui, justamente para levar isso para as pessoas, para mostrar, porque estar doente não é estar morto. Enquanto a vida, há chance. Quanto tempo vai levar esse tratamento, eu não tenho a menor ideia. Mas se depender de mim, vai acabar já já. Olha só. Eu tenho muita fé. Tem a história da pegadas na areia, né? Que nos momentos mais difíceis, aquele único par de pegadas no chão eram meus, porque eu te carreguei no colo. E eu vejo muito assim, né? Eu entendo como tudo um aprendizado. Ainda não sei toda a resposta. Mas eu tô pronta. Tá doído, tá sofrido. Esse foi um ano extremamente desafiador para mim. Eu perdi muitas coisas, muitos sonhos que eu conquistei. Tiveram exatamente 9 meses de gestação. Eu tentei empreender e não deu certo. E quando a doença veio, eu entendo, assim como das outras vezes, que foi uma forma de me retirar daquele momento. Ainda não sei claramente por quê. Ai, gente, eu não queria chorar. Não é isso que eu quero passar. Ah, não, mas força tá transbordando. Mas que é possível. Nada acontece por acaso. Eu acho que não cai uma folha do céu. Uma folha da árvore. Olha aí, as ideias até bagunça. Não cai nenhuma folha da árvore sem que tenha um motivo. Exatamente. Então, esse aprendizado, essa história toda, esse viver intenso que eu vivi nesses últimos meses e esse novo momento de aprendizado com essa doença, eu sei que eu vou tirar mais alguma coisa muito incrível daqui. Quando você falou que quando você posta, foi quando eu resolvi postar, e aí eu falei, eu não vou falar, eu pensei, como é que eu vou comunicar isso para as pessoas, né? Que eu tô doente de novo. Chega a ser
Já passou da hora até de pedir música no Fantástico, né? Que já tá na 4ª vez. Olha aí. Então, então eu fico assim, ai não, gente, quer mais brincar disso? Não, chega. É Então, complicado. eu comecei a postar justamente para as pessoas verem isso. Não não o catéter, não o soro na veia, não aquele momento do cabelo caindo, porque as pessoas também veem isso como um sofrimento. E eu vejo muito mais como aprendizado. Exatamente. Dói, E às tudo, vezes, uma coisa que eu costumo falar, tem pessoas, eu não seria essa palavra, mas assim, só para desenhar um pouco a ideia. Algumas pessoas têm a sorte de ter pessoas próximas ou alguém que passa por um problema que talvez, às vezes, o problema ele tá acontecendo com a gente porque a gente tem aquela força, né? Ou ainda que a gente não tenha, né? No nosso caso, por exemplo, gente, eu sou cristã e eu falo isso aqui, falo isso na rede social, porque é quem me dá força, porque tem horas que a gente acha que não vai conseguir sair daquele problema, mas às vezes o problema ele tá tão difícil, que ele vai forjar você e vai transformar você em alguém muito mais forte. Na musculação acontece da mesma forma. Por que o músculo desenvolve? Porque ele levou uma pancada, ele ao limite. precisou ser lacerado, ele precisou ser destruído para que o seu corpo entendesse, vamos reconstruir ainda mais forte, porque se vier uma pancada igual essa, pode até vir, mas ela já não me derruba mais. A espada é forjada no fogo, né? Exatamente. Então, às vezes, aquilo que nos acontece, a gente não se entrega. Esse é a principal ideia que nós queremos trazer para vocês aqui. Gente, se eu já admirava essa mulher pelo pouco que eu olhei no Instagram dela, agora tá assim, ó, subiu absurdo. Por quê? Porque são pessoas dessa maneira que é importante a gente seguir. Aquelas pessoas que aparecem um probleminha e ela, mas eu não sei. Não, me fala qual o problema que eu vou tentar descobrir a solução. Mas não existe. Então vamos criar aqui agora. Né? Então isso é muito importante. Então assim, que vocês nesse início de ano busquem entender o porquê de fazer aquilo que você faz. Se você quer um corpo mais bonito, um corpo mais saudável, quer viver melhor, trabalhe de modo que as suas ações te aproximem daquilo que você busca para sua vida. Esqueça a perfeição. Não existe perfeição. Igualzinho você falou. Eu tô cansada, não foi o meu melhor, mas eu fiz. Mas você fez. Então assim, isso também é válido, porque se esse não foi o seu melhor, significa que você evoluiu ao ponto de entender que existe algo muito melhor. Então, se você chegou no topo da montanha, a hora que você chega lá, a sua visão ela expande e você percebe outros horizontes onde você pode chegar, né? Então, assim, quando eu era criança, eu não conhecia o alfabeto. Depois eu conheci o alfabeto, eu entendi que juntando letrinha com letrinha, formava palavra. Até que eu descobri frases e textos e livros. E é assim que a vida deveria acontecer. Se você ainda não chegou aonde você gostaria, mas você está se aproximando, tá ótimo. Agora, se os seus comportamentos te levam para lados opostos, reveja aquilo que você está fazendo. Então, assim, gente, seria muito bom a gente conversar aqui um pouquinho mais, mas o nosso tempo é muito curto e logo mais estaremos juntas de novo. Bia, quero te agradecer por essa conversa, assim, foi uma conversa muito boa e pedir também para que você deixe suas redes sociais para que a galera possa te acompanhar, saber um pouquinho mais de você. Então vamos lá, a biandrade.ufc no Instagram, podem passear por lá, podem mandar mensagens. Eu não estou muito nativa, mas meu trabalho de Health Coach continua e já com CRN, porque você falou que está em nutrição, né? O meu eu termino agora, esse ano, então já eu vou poder clinicar mesmo. Né, como nutricionista, então eu vou aliar a minha experiência de vida, que para mim que é o mais enriquecedor, né, do que eu posso levar para os meus pacientes, as técnicas, né, o planejamento, o estudo e já a parte nutricional mais especificamente, né? Então a biandrade.fc pode entrar em contato por lá, que eu vou ter o maior prazer de receber vocês. E, por favor, não esperem cenas deprimentes, coisas tristes por lá, porque não é isso que eu falo. Olha, então, se quer conteúdo bom, só seguir a amiga. E o meu Instagram, para quem ainda não me acompanha, tô fazendo um desafio de 31 dias aí, sem falhas, com dieta, com treino, com cardio. Gente, meu Instagram mudou, alinemedeiros.ao. Então, segue lá, acompanha a gente. Minha querida, muito obrigada, viu? Aline. Obrigada, Prazer. pessoal. Tchau, tchau.